Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abri a porta e ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia terá perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Não, 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 não. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. Dentro de mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, deserto, vazio. Morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim, dentro de mim. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor escolheu fazer morada dentro de nós. Senhor, escolheu viver conosco, caminhar conosco, morar dentro dos nossos corações. O Senhor que poderia ter todos os palácios do mundo, poderia ter todas as melhores acomodações, escolheu manifestar sua glória e fazer morada dentro de nós. Nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de sermos a tua igreja, de sermos o teu templo, de sermos lugar da tua habitação e de uma manifestação do seu poder, Senhor. Nós clamamos que o Senhor opere em nós essa noite e Senhor, nos ilumine mais uma vez com a sua palavra,
nos traga para mais perto, Senhor, e que a sua presença em nós seja cada vez mais constante, mais presente e cada vez mais transformadora, Senhor. Transformadora das nossas vidas, transformadora do mundo que nos cerca e de todas as realidades, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para isso e cremos que esse é o teu propósito na sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então para o nosso texto. Nós vamos dar sequência na leitura que nós estamos fazendo de Filipenses. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Na leitura que a gente está fazendo de Filipenses. E vamos começar, né? A gente, na outra semana, a gente fez uma introdução ao livro, né? Eu falei um pouquinho de como o livro foi escrito e de qual foi o contexto da plantação dessa igreja em Filipe. E agora a gente vai mergulhar na carta em si e no que ela propõe, no que Paulo está propondo nessa carta aqui. Então, o primeiro trecho que a gente vai ler, que é o trecho dessa semana, vai do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, tá? Então vamos lá. Diz assim, eu vou ler aqui. Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e em discernimento. Grife essas duas palavras aí que a gente vai trabalhar elas. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Se fosse para a gente dar um tema para o que a gente vai conversar hoje, esse tema é fruto da justiça. E a gente vai trabalhar toda a construção que Paulo faz nesse texto, nessa perícope, né? Perícope é o nome que a gente dá a esses trechinhos que encerram um assunto, que não necessariamente encerra um capítulo, né? Na Bíblia, às vezes, o assunto vai quebrado. Em um capítulo você tem mais de uma perícope, ou às vezes uma perícope dura mais de um capítulo, né? Ele se estende. E aqui a gente vai trabalhar essa primeira perícope do texto de Filipenses. O contexto aqui que a gente está trabalhando, a gente já fez um resumo assim na outra semana, mas eu vou fazer de novo para a gente relembrar aqui. O contexto é uma carta escrita por Paulo e Timóteo, certo? Eles dois que tomam a frente de escrever, de redigir essa carta. Timóteo, se você se lembra lá, Timóteo e Silas estavam presentes na plantação dessa igreja, né? Aqui Paulo e Timóteo estão escrevendo a igreja que eles haviam plantado há 13 anos antes. Eles tinham estado lá, aquele episódio que eu narrei de Atos, né? Que a gente conversou na outra semana, aconteceu 13 anos antes do envio dessa carta. E ele começou essa igreja, não sei se vocês se lembram disso, com uma comerciante chamada Lídia, um carcereiro que tentou se matar quando viu que as grades todas tinham se quebrado, e uma escrava que tinha sido liberta de um espírito de adivinhação, além das famílias dessas pessoas, né? Então esse era o início dessa igreja em Filipe. A cidade de Filipe, como a gente já falou, era uma cidade importante, né? E era uma colônia romana ali na Macedônia.
Então era vamos dizer, uma cultura diferente daquela que eles estavam habituados, uma forma de se vestir, uma forma de falar, uma forma de viver completamente diferente da forma judaica, né? E é curioso, em especial em Jerusalém, né? É curioso como Paulo, ele começa, logo no início de seu ministério, ele começa a se destacar com o apóstolo dos gentios, né? Aquele que vai levar as boas novas para aqueles que não necessariamente eram judeus. Então, essa carta que Paulo escreve 13 anos depois de plantar a igreja ali em Filipe, ele estava numa prisão domiciliar em Roma, né? Era uma casa que ele alugou com recursos próprios para ficar em prisão domiciliar, e isso aconteceu provavelmente 4 anos antes dele morrer, né? Então ele envia essa carta, 4 anos depois ele foi decapitado exatamente por uma perseguição religiosa, né? Era exatamente esse o caso. Então ele estava, como ele mesmo narra, sofria prisão, torturas, espancamentos, açoite, todo tipo de coisa, né? Ele passou durante esse período de suas viagens missionárias e culminou em sua decapitação. Como de costume, Paulo escreve essa carta em resposta a alguns problemas que vieram relatar para ele. Então, ao longo disso aqui, a gente vai ver, né, ao longo do texto, a gente vai ver ele mencionar algumas informações que ele recebeu. Ouvi dizer que está acontecendo isso com vocês, ouvi dizer que está acontecendo aquilo com vocês, tanto para elogiar quanto para corrigir, né? Então é uma carta pastoral, né? Uma carta de fato pastoral. Então ele está preocupado com algumas situações e dando orientações para eles ali. Os principais temas, se a gente for destacar, os principais temas dessa carta são a separação dos poderes seculares, então o não envolvimento da igreja com a questão dos poderes seculares, a boa convivência, tem um episódio muito específico dessa questão da boa convivência que a gente vai ver mais pra frente, e a plena alegria do Senhor, que isso é o que mais espanta, né? Essa carta é chamada de a carta da alegria, né? E é uma carta escrita da prisão e provavelmente há pouco tempo antes de sua morte, né? E tudo isso que ele quer apontar, né? Separação dos poderes seculares, a boa convivência entre os irmãos e entre os de fora, e a plena alegria do Senhor, ele fala desses 3 assuntos diante da perseguição romana. Então é algo muito profundo e de alguém que está vivendo aquilo na pele, não é alguém que está alheio a todas as realidades e as dores que as pessoas estavam passando ali, mas alguém que também estava sofrendo todas essas coisas. Vamos lá então. Começando a carta em si, né? A carta ela tem um padrão redacional que é típico da época. Hoje, quando a gente pega uma carta e vai escrever, você tem um lado do envelope que você vai colocar remetente. E aí você tem uma forma de preencher o remetente. Se você não preencher da forma correta, o correio nem manda, né? Destinatário, mesma coisa. Você tem que fazer um preenchimento correto daquela carta, senão os correios não enviam essa carta se você tiver qualquer problema. Toda vez que eu vou mandar uma carta, isso é engraçado, toda vez eu tenho que consultar qual que é o lado do remetente, qual o lado do destinatário, porque eu nunca lembro de cabeça. Eu sempre vou no Google, pesquiso qual lado de colocar cada um, né? E aí você coloca correto as informações para que a carta chegue, senão corre risco da carta voltar ou a pessoa, o atendente de correio, nem receber essa carta para envio. E existia um padrão também, naquele tempo, um padrão relacional de carta que era diferente. Não tinha um envelope como nós temos hoje. Essas cartas geralmente eram feitas em rolo, né? Então ele começa dizendo quem são os remetentes, né? Ele fala Paulo e Timóteo, escravos, né? Esse é o remetente. Destinatário, todos os santos, inclusive bispos e diáconos. É curioso que Paulo ele coloca a teologia até nessas coisas, né? Então ele fala Paulo e Timóteo, escravos do Senhor, né? Então quando ele diz que eles são escravos do Senhor, ele está se colocando como alguém que não é mais dono do próprio destino, não comanda a sua própria vida mais, mas que se entende como alguém que morreu para si mesmo e vive para o Senhor, né? Quando ele fala destinatários, né, todos os santos, inclusive bispos e diáconos, eu acho algo muito curioso, porque é muito comum bispos, diáconos, pastores, pessoas que exercem entre muitas aspas, algum ministério de autoridade, se considerarem externos à comunidade, como se fosse uma coisa separada da própria igreja em si. E aqui Paulo faz questão de falar todos os santos, e isso inclui
os bispos e diáconos, aqueles que tinham dentro da estrutura de igreja deles algum tipo de autoridade, né? Aí ele traz uma saudação, ele fala graça para vocês e paz da parte do Pai e do Filho, né? A gente usa a expressão graça e paz, né? Mas nesse texto aqui, eu fui inclusive dar uma olhada no original, é graça para vocês e paz da parte de Deus. É interessante essa construção que ele faz. E a partir daí ele começa a falar de alguns assuntos ainda introdutórios à sua carta, né? O assunto que ele vai tratar aqui é uma oração que ele faz, né? E acho que esse é o tema central dessa perícope aqui que a gente vai trazer. Paulo orava pela igreja de Filipe e ele faz algumas considerações sobre a sua oração. Então, ele, imagine assim, preso, prestes a ser executado, ele está alegre e encoraja os filipenses também à alegria, né? Esse é o tema da carta toda, e ele já começa introduzindo esse tema logo quando ele vai falar da oração que ele faz por eles. Ele diz que se recorda que eles cooperam com ele desde o começo e que acredita na fidelidade de Deus para conservar eles fiéis, firmes, até o fim. Dá a impressão aqui que Paulo já tem a noção que ele mesmo não vai presenciar isso acontecer. Parece meio que uma carta com um tom meio de despedida, sabe? Ele já abre ela dizendo assim, ó, eu sei que Deus começou uma obra em vocês e eu sei que Deus vai concluir essa obra em vocês. Então dá a impressão que ele está ciente de que ele não vai ver isso acontecer, mas ele está firme, confiante de que Deus vai operar isso na igreja ali dos filipenses. Então, é interessante também que os autores, né, Paulo e Timóteo, eles comparam o amor que eles têm pelos filipenses com o amor de Cristo. Deus sabe do amor por vocês e da saudade que tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Na versão A Mensagem, ele diz algo do tipo, amo vocês com tanto amor quanto Cristo Jesus. Né? Então eu não me lembro exatamente a expressão, mas é algo nesse sentido. Tanto amor quanto Cristo Jesus. Então ele está comparando, né, o seu amor com o amor de Cristo Jesus. Isso remete a uma das cenas mais tocantes, para mim pelo menos, de Jesus pregado na cruz. A gente está em semana de Páscoa, né? Quando Jesus está preso na cruz, pendurado na cruz, ali em João 19, 26 e 27, Jesus vê a sua mãe, né? Maria ali. E ao lado dela, ele vê o discípulo amado, João. E ele diz assim, mulher, esse é o teu filho. E para o discípulo ele diz, essa é tua mãe. E o texto diz que daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, ele cuida, né? E se encarrega de estruturar, de fazer uma conexão que eu diria que ele está conectando sua origem, né? Maria, como símbolo da própria origem de Jesus, aquela que o pariu, né? E João como aquele que daria continuidade, né? Aquele, talvez o discípulo que mais viveu, né? É o que nós temos de informação, que João foi o discípulo que mais viveu depois de Jesus, né? O que viveu por mais anos. Além de ser mais jovem, é o que não sofreu o martírio, né? Não foi morto por perseguição, mas morreu idoso, né? Então ali Jesus está conectando o seu passado com o seu futuro. De um lado a mulher que carregou ele no ventre, né? Trouxe ele à vida num cômodo cheio de animais, cercado de animais. E do outro lado o discípulo que viveria mais anos a partir dali, e aquele que levaria o legado de Jesus mais adiante numa linha do tempo, né? Então ele está conectando passado e futuro. Passado é mãe do futuro. Quando Jesus fala, esse é o teu filho, essa é a tua mãe, ele está conectando passado, mãe do futuro, e futuro, filho do passado. É uma relação de cuidado, de zelo com a sua história, mas também de uma visão de futuro, de progresso, de avançar, né? Os filhos reproduzem aquilo que eles aprendem com suas mães, né? Seja por um discurso, né? Ou aquilo que é, na maioria das vezes, pelo exemplo, né? Os filhos reproduzem muito mais o nosso exemplo do que o nosso discurso, né? A gente tenta ensinar muito com o discurso, mas se o nosso exemplo tiver em conflito com o discurso,
eles vão ficar com um exemplo. O discurso vai ruir diante do exemplo, né? Tem aquela frase famosa, né? Que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Então é meio que isso. Do mesmo modo, Paulo e Timóteo estão falando da origem e do futuro da igreja ali em Filipo. Uma pergunta retórica só para dar uma beliscada num assunto que a gente vai trabalhar no final. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente observa a nossa origem como igreja, certo? Para onde a gente pode olhar se a gente espera encarar o nosso futuro, o legado que vamos deixar como igreja? A gente olha para a igreja de Atos aqui, para a igreja de Filipo, a igreja que é narrada no início do Novo Testamento, durante o Novo Testamento, nas cartas, é a nossa origem. Qual é o futuro que nós vislumbramos para essa mesma igreja que nasceu aqui? Para onde nós estamos indo? Qual a direção que nós estamos caminhando? Né? Se nós fôssemos fazer essa conexão que Paulo e Timóteo estão fazendo e que Jesus fez ali na cruz no momento de sua crucificação. É algo para se pensar, para a gente amadurecer aí para a nossa conversa no final. Então, avançando no texto, Paulo vai falar, ele ora entre a sua oração, ele diz que ele ora para que o amor cresça. E ele fala de duas formas de crescimento desse amor. Ele fala de crescimento, de conhecimento e de discernimento. Não sei como está na versão de vocês aí, depois dá pra gente falar um pouco das versões aí. Conhecimento e discernimento. Parecem coisas que são muito parecidas. Conhecimento e discernimento, mas não são necessariamente parecidas, né? Conhecimento, no grego aqui, é epignosis, é cognição, estudo de algum assunto, conhecimento que eu adquiro estudando, pesquisando, entendendo. Por outro lado, o discernimento, que é a teses, fala de um senso ético, de uma sensibilidade, que deriva do tal do aestheterion, que é uma expressão que você vai ler nos filósofos gregos ali. Eles acreditavam que existia um sensor no cérebro e que esse sensor era um sensor ético, que conseguia perceber vamos dizer assim, que guiava as nossas práticas como humanos, práticas éticas, né? Então, essa palavra utilizada para falar de conhecimento, ela é bem diferente da palavra usada para discernimento. Então, conhecimento fala de algo objetivo e discernimento fala de uma sensibilidade, né? O amor cresça, pense assim, em conhecimento e em sensibilidade, em discernimento, em fazer a leitura correta, né? O amor precisa ser objetivo, prático, né? Eu gosto muito daquela música do Zé Ramalho, né? Sinônimo de amor é amar, né? Então o meu amor, ele precisa se expressar numa atitude de amor. Se ele ficar só no campo do discurso, não vai funcionar. Ao mesmo tempo, o meu amor precisa levar em conta as subjetividades, os sentimentos. Isaías 29, 13, é um texto bem conhecido, diz assim: portanto o Senhor diz, esse povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que eles prestam não passam de regras ensinadas por homens. Então, um amor que simplesmente age, mas não leva em conta as subjetividades, ele age de modo automático, vamos dizer assim, para provar o seu amor, mas o seu coração não está apegado a esse amor, também não é a forma correta, vamos dizer assim, de crescer o amor. Então Paulo está falando de dois caminhos em que o amor deve se manifestar, né? De forma prática e de forma sensível, né? Um amor absolutamente objetivo se torna pragmático demais, né? Eu faço isso porque eu amo e tenho que fazer isso. Já um amor absolutamente subjetivo fica abstrato demais, ele não se traduz numa realidade tangível, né? Então é necessário esse equilíbrio saudável entre conhecimento e discernimento, cognição e sensibilidade, né? Quando os autores
Paulo e Timóteo falam desse crescimento desse amor e do transbordamento, eles usam essas duas expressões, eles estão usando uma linguagem agrícola. Eles estão falando de uma semeadura e colheita, né? De toda essa ideia agrícola. E a prática, né? O amor prático e o amor sensível, eles são necessários para o crescimento dessa planta que eles estão aqui falando que se trata do amor. É interessante que aqui Paulo e Timóteo escrevendo essa carta, eles usam algumas linguagens que são agrícolas, né? Então eles falam, por exemplo, de crescimento, de transbordamento, né? Desse amor, né? Que ele transborde. Eles estão usando uma linguagem agrícola. E a prática e a sensibilidade, essas duas formas que eles pedem que o amor cresça nessas duas formas, são necessárias para o crescimento dessa planta. Tanto quanto, sei lá, água, um solo bem adubado com minerais são necessários para uma planta crescer, né? Então o amor se desenvolve com prática e sensibilidade. E o fruto, ele vai usar essa linguagem, ele fala do fruto de justiça, que glorifica a Deus. É assim que o termo, o texto conclui, né? Deixa eu correr aqui para a gente ler. Quero que compreendam o que é verdadeiro e importante. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, essa linguagem agrícola, esse paralelo que ele faz agrícola, né, nos lembra da importância de um amor que se expressa de forma objetiva e de forma subjetiva, para que a gente cultive um fruto de justiça. Olha só, amor e justiça. Amor e justiça, para quem não ouviu o nosso papo sobre justiça, né? A gente teve uma mensagem aqui, um bate-papo sobre justiça, e falamos das formas que a justiça se manifesta, a justiça bíblica, a justiça de Deus, né? Parece até que amor e justiça podem estar em contraponto, mas eles não estão. Deus é amor, e eu não arrisco dizer Deus é amor, mas também é justo, porque não existe mas nessa sentença. Ele é amor e ele é justo. Essas coisas não estão em conflito. Ele não fica menos amor porque ele é justo e nem fica menos justo porque ele é amor. Porque de que justiça que nós estamos falando? Aí que tá. A gente sempre pensa na justiça retributiva, o olho por olho, né? A justiça retributiva, do olho por olho, ela é necessária para que a retribuição de uma ofensa não seja absurda. A pessoa, ele me deu um tapa, eu vou arrancar o braço dele fora, né? As pessoas às vezes reagem de uma forma desproporcional, né? Então a justiça retributiva ela serve só para equilibrar, mas ela é de longe, tá muito distante de uma justiça divina. Ela só equilibra para a lei de Talião, né? Ela serve para nossa convivência aqui, para as respostas não serem desproporcionais. Agora, quando nós falamos de justiça divina, nós estamos falando, por exemplo, de justiça distributiva. Um Deus que faz nascer o sol sobre bons e maus. E coloca à nossa disposição a natureza, com todos os recursos que nós precisamos, né? É um Deus que fala da justiça reparadora. Eu estou fazendo só uma recapitulaçãozinha aqui, porque vocês já ouviram a gente falar disso. Justiça reparadora, que pega, por exemplo, no ano do jubileu, depois de 50 anos, ele fala, ok, todo mundo que comprou, uma família está mais pobre porque vendeu tudo, caiu em desgraça, agora vocês devolvam para aquela família tudo que vocês compraram dela. E aí, no ano do jubileu todo, o escravo era solto, as dívidas eram perdoadas, as terras que foram negociadas, vendidas, compradas ao longo desse tempo, voltavam para suas famílias originais, para que houvesse uma reparação do que, de repente, a habilidade de um de negociar, a pressão social que o outro exercia por ser alguém mais importante, tudo isso fosse de alguma forma reparado, né? Então essa é uma justiça divina, a justiça reparadora. E por fim, a justiça redentora, que é aquela que paga o preço, paga a nossa fiança pelo nosso pecado, sem nada em troca. Isso é justo? Aos olhos de Deus, é justo, é justiça. Então não existe só a justiça de dar à pessoa o que ela merece,
que é a justiça retributiva. Existe a justiça distributiva, a justiça reparadora e a justiça redentora, para ficar só aqui em 3 dos tipos de justiça que Deus apresenta nas Escrituras. Então, pensando nisso, em todas essas questões, né, de amor e de justiça, eu fui lá pro catecismo, o breve catecismo de Westminster, né? A primeira pergunta do breve catecismo é: qual é a finalidade principal do homem? E toda criança presbiteriana aprende que a finalidade principal de todo homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, ou gozá-lo para sempre, né? Gozar tem sentido mais de, hoje, talvez de zombar, né? Ou até outros sentidos, né? Mas na linguagem aqui é gozar no sentido de alegrar-se, de se satisfazer em Deus, né? Então glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é a resposta. Porém, o catecismo não nos apresenta como é que isso acontece. Pelo menos não na linguagem que Paulo está usando aqui para os filipenses. A gente acabou de ler que Paulo disse aos filipenses que Deus é glorificado quando nós manifestamos amor e produzimos fruto de justiça. Certo? O breve catecismo tem 5 ocorrências da palavra amor. São 107 perguntas. 5 ocorrências da palavra amor. Eu não sei vocês, eu fiquei um pouco decepcionado quando eu constatei isso. Porque para mim, quando Jesus é questionado qual é o maior de todos os mandamentos, ele está trazendo um resumo do Evangelho. Do que se trata o Evangelho. Amar a Deus e amar ao próximo. O amor ao próximo, depois nas epístolas, a gente vai ver os apóstolos ensinando até que, eles até tiram a parte de amar a Deus. Eles dizem: o fim de toda a lei é ama a teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo o meu próximo, eu estou espelhando o meu amor por Deus e estou manifestando o amor ao meu próximo. É o amor que Deus me amou, eu vou e amo o meu próximo com esse mesmo amor, né? Então, fiquei decepcionado de perceber que o breve catecismo não trata com tanta profundidade assim o amor. E quando o breve catecismo fala de justiça, são acho que 8 ocorrências, né? Também não está falando da justiça nesses termos que a gente falou aqui, da justiça distributiva, da justiça reparadora, nem da justiça redentora. Segundo Filipenses 9 a 11, conhecimento, certo? Quando o amor é expresso de forma prática. Conhecimento e sensibilidade produzem um amor que cresce, transborda e faz irrepreensíveis, transformando e produzindo frutos de justiça. Então não é a própria justificação. Até porque Paulo começa a carta chamando eles de santos. Então ele já os considera justificados, né? Mas de uma justiça para os outros. Esse fruto de justiça não é para eu me justificar. Porque veja, a carta já inicia, ele está mandando essa carta a todos os santos. Então aqueles que já foram justificados. Nossa justificação não se dá por nossas próprias atitudes, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora, então, que fruto de justiça é esse? É a justiça que eu faço ao outro. O Evangelho nasce de povos oprimidos, estigmatizados, deixados de lado. Jesus era um desses. Olha só, quando falam que Jesus nasceu em Nazaré, as pessoas falam assim: mas como pode vir alguma coisa boa de lá? Você já parou para pensar na profundidade do estigma que aquela população sofria? Né? Até acho engraçado hoje a gente enfatizar tanto que Jesus era nazareno, que Jesus era galileu, mas sem o peso do estigma que isso tem. Hoje falar nazareno é uma coisa super legal. Assim como falar samaritano é uma coisa legal. Mas ali nos tempos bíblicos não era uma coisa legal ser nazareno, e menos ainda ser samaritano, né? E nas passagens em que Jesus se tromba com uma samaritana, ou quando ele usa um personagem samaritano, ele deixa isso bastante claro. Então, se a finalidade do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele, sempre, né? À luz desse texto que a gente leu aqui, de Paulo aos Filipenses, Paulo diria que o processo pelo qual isso se dá, glorificar a Deus
e alegrar-se nele para sempre, é através de um amor que produz fruto de justiça. Amor e justiça não são opostos, como eu já falei. O amor e a vingança podem até ser opostos. Mas justiça não é vingança. A justiça que glorifica a Deus é produzida, é produto do amor, em atitude e sentimento, conhecimento e discernimento. Essa é a conclusão do que a gente estava falando na semana passada. E eu gostaria da gente trocar uma ideia aí, ouvir percepções de vocês sobre isso. Se precisar voltar em algum assunto que a gente falou na semana passada, que acabou esquecendo, ficou para trás, podemos voltar também. E eu queria fazer aquela provocação de costume, né? Para quem quiser participar utilizando essa provocação para fazer algum comentário. A pergunta é a seguinte: você consegue ver meios pelos quais o amor pode produzir justiça? De forma mais simples, mais direta. Como é que amor produz justiça?